Voltamos para o Oriente Mentiras. Eu gostaria de ler aqui o e-mail do Bruno Marcelino. Ele fala o seguinte: gente, estou amando o programa. Manda um abraço para a galera do Sítio Jiqui, em Quixeló, Ceará, e quer participar do sorteio. Então, olha, Bruno Marcelino dos Santos, olha, um beijo aí, um abraço para toda a galera do Sítio Jiqui, em Quixeló, Ceará. Bom, você já mentiu alguma vez para conseguir um emprego? Porque você vê que o pessoal na rua falou assim, não, é difícil mentir. Daí a gente vê a reportagem e vê que muita gente mente. Então eu gostaria que o Sérgio fizesse um paralelo. Então, dá aqueles toquezinhos. Como é que dá para perceber que a pessoa está mentindo? A primeira coisa é o seguinte, mentir é muito difícil. Mentir não é fácil. É por isso que a mentira tem perna curta. Isso é verdade. A mentira, na maioria dos casos, tem perna muito curta. Por quê? Mentir é difícil. Você tem que ter uma excelente memória. Você tem que lembrar o que mentiu. Você tem que embrulhar essa mentira com verdade, porque a mentira que é só mentira, ela rapidamente se desvanece, porque o mentiroso ele engana, ele tenta confundir as pessoas, e quando você mistura verdade e mentira, você consegue enganar mais as pessoas. Você precisa controlar o seu sistema nervoso autônomo. Outra coisa, não existe um nariz de Pinóquio que cresce, não existe tal órgão. Infelizmente não tem isso, não existe. E não existe nenhum método de detecção de mentira que seja 100% infalível, não existe. O que existe é a observação de indicadores que tem a ver com a ativação do nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, a pessoa vai piscar mais rápido, a pessoa vai ruborecer certas partes do corpo, a pessoa vai gesticular mais ou menos. Por que mais ou menos? A pessoa começa a gesticular mais porque o organismo se ativou. Quando ela percebe que está agitada, ela então se encolhe, entendeu? Ou quando ela tenta controlar. Então, por isso que as pessoas dizem, ou a pessoa está com mais movimentação ou menos movimentação. Ela se encolhe porque os músculos se enrijecem, se ela estiver sentada. Então, tudo isso são sinais que podem indicar, isso que eu quero deixar claro para você. Isso pode, mas não é. A inconsistência não verbal. Por exemplo, a pessoa diz que amava o falecido e mostra raiva. Mostra uma expressão que eu estou fazendo aqui, ó. Ah, eu amo tanto essa mulher. Mostra raiva, nojo. Isso se chama inconsistência não verbal. Você está dizendo uma coisa e suas emoções expressas são outras. São indicadores. Não tome, agora um conselho para eu concluir a minha fala. Não tome um único sinal como determinante da mentira. É um contexto. Outra coisa, eu vou dizer para vocês, eu tenho muito tempo de estudo disso, eu trabalho com isso, e eu prefiro ser enganado a chamar uma pessoa verdadeira de mentirosa. Então, isso é um conselho que eu dou. Não faça isso. Se você não tiver certeza, se você não tiver usando as técnicas corretas e nas fases, não chame uma pessoa de mentirosa apenas baseado em um ou dois indicadores. Não é suficiente. Você pode causar muito prejuízo na sua vida familiar, na sua vida próxima, no seu trabalho, se fizer isso. Tá? Muito bem, vamos para os finalmente das questões aqui. A Josefa de Oliveira, de Itapevi, São Paulo, ela escreve o seguinte: se uma pessoa que tem 30 anos mente muito, mentiras graves, essa pessoa, o que ela deve procurar para se curar? É aquilo? É aquela mesma resposta que eu já falei. A porta de entrada, na verdade, você pode... É aquela pessoa que estiver mais perto. Às vezes, é o seu padre, é o religioso que está ali, às vezes é um amigo, é um parente, que vai te levar. O profissional de saúde, para isso, habilitado, é o psicólogo. Psicólogo, ok. Rose Almeida dos Santos de Campinas, ela fala o seguinte: gostaria de saber se a pessoa que mente e sente culpa, se é um sinal de mentira compulsiva ou não. A culpa é um dos maiores reguladores do comportamento humano. A culpa, ela pode fazer... E outra coisa, tem arrependimento e tem culpa. Eu não vou entrar nessa... Mas são sentimentos similares. Ela leva a pessoa a uma reflexão, que é isso aí. Aí eu fiz alguma coisa errada. A partir dessa reflexão, ela pode iniciar a mudança do comportamento dela. Tá? É por isso que esses reguladores, a culpa, o arrependimento, principalmente o arrependimento, ele é fundamental para que a gente possa dar um outro curso para a nossa vida. Mas se a pessoa continuar, não quer dizer que ela é compulsiva? Não, necessariamente. Não, necessariamente. E a última questão, que é do Valmir Costa, de Águas Formosas, em Minas Gerais. Essa eu vou ler porque foi muito boa. Gostaria de saber o que seria da educação de um advogado. Olha só, eu diria o seguinte, é a educação de todos. A pessoa que, o advogado, vamos falar do advogado, o advogado, ele tem um código de ética, ele pode não aceitar uma causa. Então, essa é uma decisão moral de cada pessoa. Não é porque é um advogado, ou um médico, ou um psicólogo, ou um padre. Ele, lembra que eu falei que a pessoa é responsável? As oportunidades estão aí.
Você só é responsável porque você é um ser que decide. Se você decidir mal, você vai arcar com as consequências daquela decisão. Transforme isso numa coisa positiva. Muito bem. Bom, esses foram os conselhos dos nossos convidados de hoje. E, bom, gostaria que você desse as considerações finais, Padre Osvaldo. É sempre um motivo de alegria. E como foi dito aqui tantas vezes nesses programas, a gente aprende muito. Né? Como é bom, tenho certeza que o pessoal que está no sofá, o pessoal que está aí na cama, o pessoal que está na cadeira, o pessoal que está assistindo a gente, aprendeu muito. Passaram 2 horas e que figuraças, né? Que a gente tem aqui, eu só tenho que agradecer. Sérgio Sena, psicólogo especialista em linguagem corporal e detecção de mentiras, esteve aqui conosco. Por favor, considerações finais. Muito obrigado, foi um prazer, eu me senti muito à vontade. Muito obrigado por esse convívio aqui, pela acolhida da sua equipe e do programa. Foi uma experiência muito bacana para mim mesmo. Eu queria me despedir dos nossos telespectadores, dizendo que foi também um prazer ter estado com vocês. Espero que o que nós compartilhamos aqui seja útil. E lembre que Deus sempre... o maior desafio para um ser humano é ser uma pessoa decente. Esse talvez seja o maior desafio para um ser humano. E que Deus nos ajuda a fazer isso. E Ele tem uma esperança e um futuro para nós. Tá? Nunca esqueça disso e não deixe a mentira morar na sua vida. Ela entra, você é vítima, você é testemunha dela, você até pode ser um mentiroso em algumas vezes, mas ela não deve morar na sua vida. Procure afastá-la a todo custo. Muito bem.